com ele, se era e ele comigo. Aí ela lembrou do sonho, né? Rapaz, ela disse que a casa rodou na hora. Que ela falou, mas já pensou? Então depois ela se converteu, tal, né, beleza. Um dia ela estava pregando para os parentes, pregando, os amigos tentaram, os parentes tentaram convencer ela, outros foram, falaram. Um certo dia ela estava falando, pregando para o pessoal, ela já tinha base no que ela falava, né? Aí, porque ela era independente, que ela tinha sido esposa de um alto funcionário do governo paquistanês. O marido dela era foi embora, não quis mais, ela ficou chateada por causa disso, ela veio se converter, porque ela ficou chateada, começou a perguntar para Deus. E então, ela já estava, assim, ela tinha mais força para falar. Se fosse um camponês normal, logo já o pessoal já dava jeito, né? Mas ela não, ela era de alta patente, alta sociedade. E aí, um dia um funcionário falou para ela, um senhor também da alta sociedade, falou: Bill, você não acha que você está muito arrogante ao falar assim? Aí ela caiu em si, falou: olha, eu não posso achar que sou dono da verdade. O Espírito Santo. Aí ela sentiu que o Espírito Santo estava longe dela, ela estava só convencida das coisas, mas o Espírito Santo estava longe. Muitas vezes eu fico pensando, se nós pregarmos a palavra de Deus, exigirmos das pessoas que se convertam, muitas vezes nós podemos nos tornar como chato. E será que não é por isso que muitas pessoas não se convertem e outros que estão na igreja, eles vão indo, vai vendo aquilo, daqui a pouco, né, elas não se converteram direito, né, e vê que nós estamos muito arrogantes e também abandona. Esse é pior do que todos os outros, porque ele não se converteu direito e aí já encontra alguém que está com exigências muito pesadas para cima delas e com radicalismo, com arrogância, muitas vezes até arrogância. Muitas vezes podemos nos tornar arrogantes, né? Por isso que quem convence é o Espírito Santo. Não adianta a gente ir pregar sem ter o Espírito Santo de Deus. Passa o dia inteiro no YouTube e chega na igreja e vai pregar. Passa o dia inteiro no YouTube, às vezes, aí chega na igreja, quer doutrinar. Complicado. Os homens do passado passavam o dia inteiro orando. Quando ia falar, falava com moderação. Autoridade não significa gritar com as pessoas, significa exigir que as pessoas... E falar a mesma coisa todo dia. Isso não é autoridade. E você já perdeu a autoridade, porque fala a mesma coisa todo dia, as pessoas não escutam e não obedecem, né? A autoridade no Espírito Santo é diferente. Então, eu fico me perguntando o que está acontecendo. Que as pessoas estão abandonando a igreja, as igrejas em geral. Agora nessa pandemia, muita gente saiu e às vezes o que é que aconteceu, né? Às vezes a pessoa espera um milagre, espera uma bênção e há muitas promessas em outras igrejas denominacionais que prometem mundo e o fundo, né? E aí não vem, porque técnica não resolve nada na vida de uma pessoa. O que resolve na vida de uma pessoa é a unção do Espírito Santo. Esse convence o homem do pecado. E eu estou estudando, estou pesquisando o que será que está acontecendo, que aconteceu com os europeus, com os americanos, que no início do século eram pessoas tão assim temente a Deus. Nos Estados Unidos, nos anos 70, 50, a maioria das pessoas eram cristãs. Eles falam que são cristãos, mas
muitos são até ateus, agnósticos, né? Por que será que muitos cientistas abandonaram a fé? E porque existem muitos cientistas cristãos. Eu já estudei e já falei com pessoas que eram agnósticas e se convenceram pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mas outros não. Por que será, né? Muitos pais abandonaram a fé, muitos pais deixaram de ir na igreja e começaram não iam mais no culto, não iam mais na escola dominical, no culto da manhã, porque geralmente lá eles têm o culto da manhã. No domingo, todo mundo vai pra praia, piquenique, né? Inclusive essa Bilk Shake, ela chegou nos Estados Unidos, ela pensou, eu vou ver milhares de pessoas indo para a igreja no domingo de manhã. Ela teve uma decepção, porque ela teve que ir embora, porque o governo tipo o PT aqui no Brasil, entrou lá no país deles e ganhou a eleição e começou a tomar as terras deles, e aí eles tiveram que sair e perseguindo quem era cristãos. Se ficasse lá, eles matavam. Então, aí ela chegou nos Estados Unidos e falou assim, eu vou ver muita gente indo para a praia. Ela viu para a igreja, né? Deve ser que aqui é um país cristão. Que decepção. Todo mundo indo para a praia no domingo, indo para os parques, indo para as fazendas, quem morava na cidade. Desse jeito. Por isso as pessoas abandonaram. Os filhos não cresceram conhecendo Deus, né? Foi desse jeito em Israel também, quando o povo abandonava, tinha um rei que chegava com as suas vaidades. Aí este rei falava, ninguém precisa, o estilo dele não era de ir no templo. Davi levantava cedo, ia no templo oferecer, para o sacerdote oferecer sacrifício por ele. Ele agradava a Deus, ele adorava a Deus. E a multidão, pode ler nos Salmos que diz, a multidão dos que estavam adorando a Deus, né? As pessoas, os soldados, a própria população na época de Davi ia no templo adorar a Deus, né? Teve seus pecados, que todo mundo peca. Quem que não peca? Só Jesus que não pecou. E aí ele levava o povo a adorar a Deus. Assim também os pais de uma nação, se não leva os filhos a adorar a Deus, a buscar a Deus, a ter comunhão com Deus, ter um relacionamento pessoal, os filhos vai se sentindo livre, solto, leve. E aí quem que entra em cena? Quem? Né? Mundanismo entra em cena. Aí ainda tem mais os professores diabólicos que estão aí para poder inculcar as coisas nos adolescentes. E a pessoa vem e desacreditam de Deus, da palavra de Deus. Ainda encontra alguém que é muito radical, que começa a exigir daquela criança, daquele adolescente, uma coisa que ele não está preparado ainda, que o pai dele não preparou ele para viver essa situação, né? Não ensinou na palavra de Deus, não ensinou lá no livro, no Salmo 73, que fala, o salmista ficou azedo de ver as prosperidades das pessoas e a arrogância dos ímpios, mas depois ele viu o fim desses ímpios, né? Não ensinou isso, falou, olha, realmente tem pessoas que são arrogantes, mas nós não podemos abandonar a Deus por causa desses arrogantes e por causa dessas pessoas que são radicais e porque quer que as pessoas façam e sejam como elas e vivam como elas, né? Às vezes isso mais atrapalha do que ajuda quem está começando na fé, né? Então, vou terminar esse vídeo porque está muito longo. Eu vou começar a estudar os documentários europeus das igrejas para ver o que foi que aconteceu. Que hoje não tem poucos crentes. Católico todo mundo fala que é, mas crente
na Europa é pouco.